A equipe de pseudo-jornalistas militantes da Globo News começou uma intensa campanha para proteger o controle absoluto e inconstitucional que os ministros do Supremo detiveram ao longo dos últimos anos e que agora está em risco por conta das PECs aprovadas pela CCJ. E essa campanha, ao que tudo indica, começou com um pedido de socorro nos bastidores. No vídeo de hoje eu vou explicar essa história para você, mas antes preciso falar sobre dois outros assuntos importantes também. Primeiro, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Banco Central, o déficit, ou seja, o prejuízo das estatais brasileiras sob a gestão de Lula, superou a marca de 7,2 bilhões de reais entre janeiro e agosto de 2024, batendo assim o recorde de prejuízo para esse período do ano em toda a série histórica. O déficit das estatais federais foi de 3,37 bilhões de reais e o das estaduais foi de 3,85 bilhões. Para esse cálculo, o Banco Central leva em consideração a variação da dívida das estatais, enquanto o Tesouro Nacional se baseia na medição do fluxo de entrada e saída de recursos do caixa dessas empresas. Segundo Alex Agostini, economista-chefe da Austin Ratings, o déficit não é alarmante, desde que não esteja relacionado a gastos operacionais elevados. Bom, já que o governo federal hoje é petista, creio que qualquer comentário adicional seja desnecessário nesse caso. E por falar em coisas desnecessárias, Silas Malafaia continua abrindo a boca para manter o seu nome em alta nos veículos de imprensa. Você deve estar lembrado que anteriormente nessa semana eu mostrei alguns trechos da entrevista que ele concedeu à coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, onde ele disse que Bolsonaro foi covarde, omisso e uma porcaria de líder, e também disse que estava decepcionado com Nicolas Ferreira, Magno Malta e Marco Feliciano. Mas o ponto que talvez tenha sido mais ofensivo para Bolsonaro, principalmente, foi o fato de Malafaia ter falado sobre conversas particulares que teve com o ex-presidente. Obviamente, nada comprometedor, mas o fato de expor o que aconteceu em ambiente privado mostra que não é uma pessoa confiável, o que eu já venho dizendo há um bom tempo, mas eu nunca fui com a cara do Malafaia, então eu sou suspeito para falar. Enfim, depois da entrevista polêmica do Silas para a Folha de São Paulo, o Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do Jair, concedeu uma entrevista para o Guilherme Amado, do Metrópolis. E nessa entrevista ele foi questionado sobre as declarações feitas pelo Malafaia e respondeu de forma muito respeitosa, querendo minimizar a polêmica. Eu não concordo com esse tipo de exposição. Se uma pessoa está em um momento de fragilidade, né, e uma outra vem e empresta o ombro para chorar, você trazer isso para público, para ratificar ali, para dar legitimidade para o que você está falando, eu acho errado, né? Eu acho errado, porque talvez da próxima vez que aconteça ele não vai sentir a confiança de novo buscar. Flávio também disse que a família tem uma grande estima pelo Malafaia, só que deixou claro a posição dele sobre como deveriam ser resolvidas as discordâncias. A postura do Malafaia de ser tão ali, vir a público e fazer esse tipo de abordagem mais agressiva, eu acho que não soma. Ele é muito mais produtivo, como eu falei, né, em algumas entrevistas, chamar para lavar roupa suja em casa, né, sem os holofotes. Só que o Malafaia, mais uma vez, quis polemizar a situação. Primeiro, no seu Instagram, postou essa idiotice, como se fosse um informe de que ele havia se entendido com o Bolsonaro. E depois, novamente, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, disse o seguinte, abro aspas, eu não lavo roupa suja em casa. Primeiro, porque não tenho casa com Bolsonaro para lavar roupa. Segundo, porque eu sou o maior apoiador do Bolsonaro. Nas horas difíceis estive ao lado dele e concedi a entrevista para dar um choque de realidade para ele acordar. Por isso expus publicamente a minha opinião. Fecho aspas. Eu não sei vocês, mas quando a minha esposa ou os meus amigos mais próximos não concordam com algo que eu fiz, eles não procuram uma jornalista militante para falar comigo através da imprensa. Para mim isso é coisa de gente desonesta, que só quer se promover em cima de uma polêmica. Enfim, Malafaia ainda deu mais uma declaração mostrando que está achando que é a última bolachinha do pacote. Abro aspas. E sabe o que eles não entendem? Que, como eu critico, na hora que eu apoio, a minha voz tem força e crédito muito maiores. Fecho aspas. Já que o Silas tem tanta confiança na influência que ele acha que tem e gosta tanto de se meter em política, poderia então se candidatar a algum cargo em 2026, não é mesmo? Aí vamos ver o tamanho da força e do crédito que ele realmente tem. Bom, vamos mudar de assunto antes que esse canal passe a se chamar Casos de Família. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira 4 propostas que limitam as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Dentre elas esteve a PEC 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas dos ministros, e também a PEC 28 de 2024, que dá aval ao Congresso Nacional para anular liminares de ministros quando estas extrapolam a competência do Supremo. Por incrível que pareça, mas esse infelizmente é o retrato do ponto em que esse país chegou, essas propostas de emenda à Constituição trazem textos que, na verdade, apenas servem de garantia para que os ministros do Supremo respeitem a Constituição e se restringam às funções que lhes são atribuídas pela própria Constituição. Ironicamente, o papel de guardiões da Constituição é justamente dos ministros do STF, que na prática são os que menos têm feito isso ultimamente. Enfim, no mesmo dia em que isso estava sendo pautado na CCJ, a Globo News já começou uma intensa campanha para tentar manipular a opinião pública contra essas PECs, e essa campanha aparentemente partiu de um pedido dos próprios ministros, ou seja, um pedido de socorro que indiretamente foi revelado por Gerson Camarote, que mencionou sua conversa com integrantes da corte. A grande questão é o seguinte: eu estava conversando com integrantes do Supremo Tribunal Federal, alguns até fazem considerações, olha, a questão das decisões monocráticas, é possível debater isso. A questão é o momento e as motivações. A questão é o momento e as motivações. Eles até concordam que isso seja discutido, desde que não no momento em que eles ainda são ministros e não pela motivação de garantir que a Constituição seja cumprida. Mas vamos lá, segue o vídeo. A outra não, é completamente inconstitucional. Agora mesmo estava conversando com um integrante da Suprema Corte que me lembrava de forma clara, esse movimento de poder moderador, que é na prática isso, o Congresso passa a revisar decisões do Supremo Tribunal Federal, isso só aconteceu no Brasil na Constituição Polaca, aquela de 1937, quando você tinha um governo autoritário de Getúlio Vargas. Ponto. Peraí, eles dizem que é inconstitucional, mas uma proposta de emenda à Constituição não serve justamente para que isso passe a fazer parte da Constituição? E outra coisa, o Congresso Nacional, formado por 513 deputados e 81 senadores, todos eleitos pelo povo, ter o poder de revisar decisões do Supremo que excedam a competência do Supremo é autoritarismo. Mas um grupo de 11 ministros, não eleitos pelo povo, invadir a competência do Congresso ao tentar legislar, isso não é autoritário? Bom, vamos adiante. Agora, é possível, sim, debater, é bom que se debata, mas não dessa forma, para tentar emparedar, enfraquecer justamente o Supremo Tribunal Federal, que nesse momento está colocando o olho em quê? Em orçamento secreto, em emenda PIX. O problema então é o momento, por conta da discussão das emendas PIX. Eu não sei se o Camarote está lembrado, mas a PEC 8 de 2021, como o próprio nome já diz, é de 2021. Então essa é mais uma desculpa que não vai colar. Segue o vídeo. Então, o que você tem é um movimento de tentar enfraquecer um outro poder. Se cobrar o cumprimento da Constituição por parte dos guardiões da Constituição é enfraquecer um poder, significa que esse poder estava concentrando muito mais poder do que deveria. Simples assim. Mas o Camarote, mesmo tendo sido aquele que recebeu o pedido de socorro, não foi o único a defender o poder supremo do Supremo. Antes mesmo dele, outro pseudo-jornalista, o Otávio Guedes, já estava fazendo seu papel de militante. Bom, Júlia, o primeiro ponto é que a democracia brasileira quer fazer mais do que a ditadura. A ditadura caçou 3 ministros com AI-5. A democracia quer caçar 11 ministros. Ou seja, se os 11 ministros decidirem sobre uma questão, o Congresso vai e pode caçar o voto dos 11 ministros, em tese caçando os 11 ministros. Então, isso é uma aberração. É uma aberração alguém na Casa Legislativa, na democracia, propor algo que vá além do AI-5. Então, esta PEC é o AI-6. É o AI-6 desse país. As invasões de competência dos ministros do Supremo sobre o Congresso, as decisões monocráticas, o poder de anular condenações, inclusive confirmadas por 3 instâncias, o poder de criar inquéritos intermináveis e colocar quem bem entender neles, o poder de usar a criatividade para encontrar provas contra um alvo pré-definido, o poder de ser julgador, investigador e vítima ou autor de ilegalidades em um mesmo inquérito,
Tudo isso é democracia. Ditadura é a possibilidade do Congresso Nacional revisar as decisões autoritárias e inconstitucionais de ministros do Supremo. Isso é autoritarismo na visão desse pseudojornalista. Eu sinceramente fico pensando, será que é possível que a ideologia chegue a um ponto tão doentio para ser a única motivação para esse tipo de conduta? Ou será que há outras motivações por trás dessa campanha? Um grande abraço e até a próxima.